Amém. Curve sua cabeça. Maravilhoso Deus, Pai amado, nós pedimos nessa noite que o Senhor, Pai, venha estar abrindo a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, para que possamos receber, Pai, de Ti a Sua santa palavra. É que eu te peço, no nome do Senhor Jesus. Amém. Aqui, eu prometo não me prolongar muito. A gente vai falar um pouco sobre a vida do rei Ezequias. No momento em que a Bíblia ela vai falar que depois de todas estas coisas e essa fidelidade, a gente vai entender que coisas são essas que a Bíblia está falando acerca da vida de Ezequias. Só que também nós vamos falar aqui um pouco sobre a crise. Porque, querendo ou não, por mais que nós não queremos aceitar ou trazer essa palavra à nossa vida, há uma palavra que durante muito tempo e a todo tempo o mundo ele tenta impor sobre a nossa vida, que é a crise. Só que quando nós vamos ver e quando nós vamos falar sobre crises, nós, cristãos, nós sempre levamos a crise para esse lado. Quando estamos passando por algum momento de crise, nós imaginamos que a crise ela vem para que possa mudar Deus de alguma forma ao nosso favor, que algo vai acontecer, que Deus ele vai se levantar e ele vai mudar tudo o que ele está fazendo, porque eu estou passando por um momento de crise. Só que nós aprendemos que a crise ela não se levanta para mudar Deus, ela se levanta para amplificar quem eu sou e quem você é. Porque se eu sou um murmurador, quando a crise ela me alcança, eu vou amplificar esse espírito de murmuração que há dentro de mim. E eu vou começar a murmurar ainda mais. Por mais que eu seja um murmurador, disfarçado de adorador. Porque a crise ela vem como as águas, ela vem para trazer às claras quem realmente eu sou. Só que quando eu sou um verdadeiro adorador, e adoro em espírito e em verdade, quando a crise ela chega até a minha tenda, eu viro ou me torno um adorador mais fiel ainda, de forma que ninguém consegue te segurar. Por quê? Porque se você é um adorador quando está tudo bem, quando a crise te atinge, aí você intensifica a sua adoração. Então nós entendemos que a crise ela não vem para movimentar Deus, e sim para amplificar quem você é. E aqui a gente vai falar sobre Ezequias, o rei Ezequias, a qual a Bíblia vai dizer aqui, segundo Crônicas 32, depois destas coisas e dessa fidelidade, Ezequias, filho de Acais, tinha um pai idólatra, totalmente idólatra, a ponto de queimar um de seus filhos no fogo em um culto pagão. Só que Ezequias, quando ele assume o trono, nós vamos ver que Ezequias ele vai seguir um caminho totalmente diferente de seu pai. Porque enquanto seu pai era um homem idólatra, Ezequias ele começa a restaurar a adoração nas terras de Israel. Ezequias ele traz de volta a adoração que estava perdida nas terras de Judá. Ezequias ele retorna, ele faz assim como Davi fez. Davi, quando assume o trono, ele traz a presença de Deus para dentro do seu reinado. Ezequias ele faz com que aquela presença ela seja recuperada dentro de Judá. Então, nós vamos ver que Ezequias ele quebra os altares de deuses pagãos, ele faz com que acabe aquela adoração àqueles deuses e ele implanta a adoração somente ao Senhor Jeová naquela terra. E ele faz com que os levitas, eles fazem turno de adoração para que o nome do Senhor venha a ser clamado e adorado 24 horas naquelas terras. Então nós vamos ver aqui que Ezequias ele vai totalmente na contramão de seu pai. Então nós vemos que Ezequias, e concordamos que Ezequias, por mais que ele não tinha um exemplo de um homem adorador dentro de casa, ele decide ser um adorador. Então nós vemos aqui que Ezequias, através de seus atos, esse rei,
Ele quebra uma tese, só abrir um parênteses, esse rei, ele quebra uma tese na vida dele e que serve para a vida de todos nós. Porque eu vim lá de Belfor Roxo, uma das melhores cidades do Rio de Janeiro. E muitas vezes, pastor Marcelo, pessoas olhavam, ou melhor, para mim e para minha família, e diziam que a gente não seria nada ou que não chegaria a lugar nenhum. Por quê? Porque eles julgavam que nós éramos fruto do meio. Só que Ezequias, ele quebra essa tese. Ele mostra que não existe o fruto do meio. Porque enquanto ele não tem um exemplo dentro de casa, ele se espera em Davi e no reinado de Davi. E ele faz com que a adoração seja retornada para aquelas terras. Então esquece isso. Fruto do meio não existe. Ele vai ser bandido porque ele cresceu numa comunidade, numa favela. Ele vai ser miserável porque cresceu num lar carente. Ele vai ter problemas emocionais porque muitos na família dele também têm problemas emocionais. Esquece isso. Você não é fruto do meio. Deus, ele nos salvou ainda esses dias. E ele nos lavou com o sangue de Jesus Cristo. Pastor Marcelo. E agora, é Ele que escreve a nossa história. É Ele que escreve a minha vida, é Ele que escreve a sua vida. Então esquece essa história de fruto do meio. E ai daquele que ousar premeditar o seu futuro, porque ele vai se frustrar. Então, aqui a Bíblia ela vai dar testemunho de Ezequias. Deixa eu voltar para a história só. Abrir um parênteses que se estendeu um pouco. Deixa eu voltar aqui para a história. Então a Bíblia ela vai dar testemunho de Ezequias. E aqui, a Bíblia vai mostrar que Ezequias, ele, ao contrário do costume de seu pai, Ezequias ele faz com que Deus ele fique em primeiro lugar dentro daquelas terras. E isso é muito importante. Porque Ezequias, ele faz que Deus seja o primeiro, que ele esteja em primeiro lugar. E Deus, ele honra Ezequias. Porque uma vez eu escutei isso, eu guardei dentro do meu coração. Que na nossa vida, ou Deus está em primeiro lugar, ou Deus não está em lugar nenhum. Então Ezequias, ele ali valoriza e prioriza a presença de Deus. E a Bíblia vai dizer que, depois de todas essas coisas, que coisas são essas? Depois da restauração que Ezequias fez naquela terra, e dessa fidelidade, que é a fidelidade que ele tinha com Deus, então se levantou Senaqueribe, rei da Assíria, e sitiou as cidades fortes de Judá. Aqui, vou abrir mais um parênteses aqui rapidinho, já termino. A Bíblia ela vai nos mostrar que nem toda crise, Guilherme, ela é oriunda de pecado. Porque às vezes nós temos mania de quando vê um cristão passando por uma crise, a gente já atrelar a um pecado. A gente pode ter o exemplo aqui de Jó, quando ele estava na pior fase da sua enfermidade. Seus 3 amigos falaram: ei, será que não tem nada escondido aí não, meu camarada? Você está muito ruim. Só que tem crise, claro, pastor Marcelo, que eu não posso aqui tirar a questão de que todo pecado dá a sua consequência, ok? Lá em Gálatas 6, 7, vai dizer que Deus ele não se deixa escarnecer tudo aquilo que come plantar, ele vai colher. Eclesiastes 3, 5 vai dizer que há tempo de espalhar as pedras e há tempo de juntar as pedras. Então o pecado ele tem a sua consequência, só que nem toda crise é oriunda de pecado. Tem crise que vai chegar até a sua tenda, mas não é para acabar contigo e nem te destruir, e sim para te polir. Sabe por quê? Porque quando a crise do Senhor ela alcança um adorador, não é para destruir aquele adorador, é para fazer com que você conheça a verdadeira face do Senhor Jeová Jireh na sua vida. Para que você, a partir daquele momento, se levante e bata no peito e fala: eu hoje conheço Deus,
Eu conheço meu Deus não pelos testemunhos, e não só pelo testemunho que meu pastor conta, ou que meu vizinho conta, ou que meu tio conta, mas eu conheço porque eu estive com ele face a face. Então nós vamos ver aqui que Senaqueribe ele vai se levantar contra Ezequias. Só que quando chega a notícia até Ezequias ele rapidamente vai tomar conselho com os anciãos e com os príncipes da cidade. E ali eles começam a dar conselho para Ezequias. E aqui o primeiro ato de Ezequias depois do conselho é fechar as brechas do muro da cidade. Aí eu te faço uma pergunta: será que ainda há brecha nos muros da sua vida? Até quando nós vamos deixar brechas para o inimigo ter livre acesso para trabalhar, entrar e sair quando ele quer da minha vida? Ezequias, ele tampa as brechas do muro. Aí Ezequias ouve o conselho e ele vai para o seu segundo ato. Ele acaba com as fontes que estão do lado externo do muro. Ele vai entulhar as fontes e vai fazer um aqueduto, vai fazer com que a água daquelas fontes passe por debaixo da terra e vá para dentro dos muros do seu reinado. Sabe o que Ezequias está fazendo? Ezequias sabia, pastor, que um exército, ele não sobrevive só pela espada. Ele precisa se alimentar, ele precisa comer e beber. O ato de Ezequias é uma declaração a Senaqueribe. É como se ele estivesse dizendo: o que depender de mim, o meu inimigo vai morrer de fome. E é o que o Espírito Santo ele me incomodava muito enquanto eu estudava essa palavra. Porque o que depender de mim, o que depender de você, o nosso inimigo tem que morrer de fome. Chega de dar alimento, chega de deixar as fontes brotando para o inimigo entrar e sair, se alimentar e ainda te machucar antes de ir embora. Chega de perder guerra sempre no mesmo lugar. Sabe o que Ezequias ele faz aqui? Ele se posiciona. E é uma palavra que o Espírito Santo ele gritava no meu ouvido, que é posicionamento. Ele falava: eu quero posicionamento. Posicionamento. O Espírito Santo ele me fez uma pergunta, não tenho vergonha de falar não, pastor Marcelo. Ele me perguntou: quantas vezes você já perdeu guerra nesse mesmo lugar que você está? É tempo de posicionamento. Não há mais tempo. Eu vou brincar de crente. A hora da verdade está chegando. E aí? Posicionamento. Mas deixa eu voltar aqui para a mensagem. E o terceiro ato de Ezequias é juntar o povo da sua cidade, fazer um discurso inflamado, aonde ele vai falar: levanta a cabeça, levanta a cabeça. Levanta a cabeça, porque Senaqueribe, ele veio com grande exército, mas maior é quem está conosco do que aquele que veio com eles. Então levanta a cabeça, essa crise não é para te derrotar, é para te fazer mais forte. Levanta a cabeça. Pastor, está doendo, você não sabe o que eu estou passando na minha vida, assim como você também não sabe o que eu estou passando, mas é a cabeça erguida que Deus quer. Vou pular aqui um pedacinho que eu já vou entregar para o senhor, pastor. Então, Senaqueribe ele chega com o seu exército e ele sobe ao muro, ele sobe no muro, junto com os seus generais, Rabsaque. Então lá de cima ele começa a afrontar Ezequias. Por quê? Porque ele via que não dava para entrar. Ezequias ele tinha se precavido. Então ele tenta uma nova estratégia. E ele de cima do muro ele começa a falar: quem você acha que você é para fechar os portões na cara do rei da Síria? Aí os príncipes de Ezequias vêm até Rabsaque e falam: ei, fala em aramaico com a gente para o povo não entender. Só que aí ele dá uma resposta. Ele fala: eu quero mesmo que o povo escute. Eu quero que o povo ouça.
Quem você pensa que é para fechar os portões na cara do rei da Síria, do rei mais poderoso da terra? Sabe o que Senaqueribe está fazendo aqui? Pastor Marcelo, ele viu que ele não conseguiria entrar e vencer aquela guerra na força, então ele traça uma nova estratégia, ele tenta vencer aquela guerra aqui, ó. Ele tenta entrar no emocional, não só de Ezequias, mas também do povo. Ele tenta amedrontar aqui, porque ele sabe que na hora que ele vencer aqui, o restante é fichinha. Ele tenta vencer no emocional. E é por isso que as brechas têm que estar fechadas, porque o inimigo ele não pode ter acesso até o seu emocional. Nunca! É verdade. Então, ele começa a trazer palavras de intimidação para tentar vencer aqui. Eu posso dar um exemplo. De um homem que já sofreu ataques emocionais e não se abalou. E é um exemplo que eu guardo para a minha vida. Davi, quando ele chega no campo de batalha para levar mantimentos e levar de volta para casa uma prova de que seus irmãos ainda estavam vivos. Aí, pastores, ele escuta o gigante ofendendo o povo de Israel. Aí ele pergunta: quem é esse gigante para estar falando tal coisa? E o que vai ganhar o homem que derrotar ele? Aí seu irmão está do seu lado e começa a falar: ei, ô pivete, vai para casa, isso aqui não é lugar para moleque não, vai tomar conta das suas poucas ovelhas que ficaram lá em casa. Ele tenta atingir Davi aqui, ó. Só que sabe o que Davi faz? Simplesmente se esquiva. Nem tudo pode tirar a sua paciência e a sua fé em Deus, ok? Só que aí os homens, o rei Saul fala assim: não tem um homem para poder descer? Aí eles falam: aqui, ó, tem um aqui. Só que quando eles trazem Davi, ele fala: vai sair, isso aí não é um homem, isso é um moleque. Toca a harpa para mim. De frente está de lado ele some. Só que em algumas ocasiões Davi nos ensina que a gente não precisa gastar energia, tem outras que ele vai nos ensinar que nós precisamos nos apresentar, para que saiba que a gente não chegou ali de paraquedas. Ele fala: eu não tenho o currículo que você está precisando, mas eu tenho experiência. O Senhor entregou um urso e um leão na minha mão, e os dois eu rasguei no meio. Terceira guerra emocional de Davi, quando ele desce, o gigante está falando: então vocês pensam que eu sou cachorro para vocês jogar graveto para mim? Ô moleque, eu vou cortar sua cabeça e vou dar a tua carne para as bestas feras do campo e para as bestas do céu te devorar. Só que Davi continua posicionado, ele olha para o gigante e fala: você vem contra mim com lança, espada, escudo, mas eu vou contra ti no nome do Deus Altíssimo, Senhor dos Exércitos. Davi, ele se manteve posicionado a todo tempo. É posicionamento, não tem outra palavra. É tempo de se posicionar. Como eu vi um pastor falando uma vez, que nem que você tenha que chegar em casa, fazer um X no chão da sua casa e declarar que a partir de hoje, Satanás ele não tem mais acesso à minha casa, à minha vida, à minha família, porque ela pertence a Deus, e pertencer a Deus é posicionamento com Ele. Deixa eu voltar para a mensagem então, aqui já caminhando para o final, nós vamos ver que Senaqueribe ele começa a ficar irritado, então ele começa a avançar nas suas ofensas, e ele fala: em quem vocês estão confiando? Em quem estão as suas forças? No rei do Egito, aquela cana quebrada? Ou no seu Deus? Mas eu, Senaqueribe, entrei em terras e acabei com seus exércitos e pisei nos deuses deles. Só que Ezequias ele continua no mesmo posicionamento, a ponto de Senaqueribe escrever uma carta com todas aquelas ofensas. Já que você não quer me escutar, você vai ler o que eu estou falando. Ele escreve uma carta com todas aquelas ofensas e faz aquela carta chegar até a casa de Ezequias. Então Ezequias ele entende
ao ver aquelas ofensas, que o problema não era mais com ele, pastor. O problema era com Deus. Então ele chama Isaías, vai até o templo e ele vai orar ao Senhor. E ele vai entregar aquela carta a Deus, aquelas ofensas que Senaqueribe fazia a Deus. E a Bíblia vai dizer que, enquanto eles oravam, Deus encheu a boca do profeta. Enquanto eles entregavam e apresentavam aquela carta, eles oravam a Deus, ele encheu a boca do profeta. E o profeta veio até o povo e disse o que Deus o mandou dizer para o povo, aonde ele fala: anima-te, lá Isaías 37, 22, anima-te, ó filha de Sião, levanta-te, ó filha de Sião, e zomba do inimigo. 29, quem Senaqueribe pensa que é? As suas ofensas e o seu furor chegou até as minhas narinas, e eu hoje colocarei o meu anzol no nariz de Senaqueribe e o meu freio na sua boca, porque pelo mesmo caminho que ele veio, ele voltará. Ei, o problema não é mais contigo, o problema agora é com Deus. Não perca o seu posicionamento. Então, após esses feitos, já partindo para o final, a Bíblia vai dizer que naquela mesma noite, não chegou a passar um dia, pastor Marcelo, naquela mesma noite, o Senhor enviou um anjo. Só que eu tive que ler mais de uma vez, pastor, quando eu estava estudando, porque um anjo, o Senhor enviou um anjo. Eu fui ver para ver se não era uma miríade, para ver se não era uma legião de anjos, mas era um só anjo. E quando amanheceu, havia 185 mil soldados de Senaqueribes mortos naquela terra. Quando a gente permanece, ou melhor, quando a gente permanece de pé e posicionado, o problema ele passa a ser não seu, mas de Deus. Porque quando o inimigo ele mexe com um servo firme e que se mantém posicionado sempre na presença de Deus, ele não está mexendo com essa pessoa, e sim com o dono da vida dela. Senaqueribe pensou que estava mexendo com Ezequias, mas ele estava mexendo com o dono da vida de Ezequias, aquele a quem ele fez retornar a adoração naquelas terras. Então fica tranquilo, quando o inimigo tentar te atingir, não é você que vai resolver. Não é você que vai resolver, porque eu tenho um dono, eu tenho um pai, e é meu pai que resolve as minhas guerras. Mas tem um segredo: para o meu pai ele entrar e resolver, eu tenho que me manter posicionado. Eu tenho que me manter posicionado. Então, aqui para terminar, tem bastante coisa, escrevi bastante coisa, só que eu não vou ler, pastor Marcelo. Aqui para terminar, só quero te dizer uma coisa. Deus ele não se esqueceu de você. Deus ele não se esqueceu da sua vida. Deus ele não se esqueceu. Parece que Deus ele não está olhando, mas Deus ele não se esqueceu, ele está com os olhos voltados para você. E no momento certo, ele vai entrar e ele vai resolver, e ele vai mostrar que você nunca esteve só. E dessa guerra que tentaram te colocar, Deus ele vai te proteger e ainda vai fazer você sair mais crente, mais firme e mais forte no nome dele. Amém? Aplauda o nome do Senhor, no nome de